Cristina não percebeu o olhar vago da vidente. Ela deu uma olhada em Angélica, que estava na recepção, baixou a voz e disse: "Quero dizer, o filho de Lanevos." Ela estendeu a mão para apontar para a jovem de chapéu de sol e disse: "Esta é minha sobrinha, Megose. A mãe dela é minha irmã mais velha. Lamento muito ter pensado que Lanevos era um jovem excepcional naquela época e ter apresentado Megose a ele, que era solteiro. Então eles se tornaram namorados." Os pais de Megose também ficaram felizes com Lanevos no início. Eles planejavam investir todas as suas economias na siderúrgica depois do noivado. Felizmente, antes que isso acontecesse, Lanevos fugiu. A família não sofreu nenhuma perda grave. Infelizmente, minha irmã e meu cunhado terão que explicar aos parentes e amigos o motivo do cancelamento da cerimônia de noivado e se preocupar com o filho que Megose está esperando. Acreditamos no Deus do vapor e das máquinas, não acreditamos no Senhor das tempestades. Não acreditamos em castidade antes do casamento. Não culpamos Megose, e até sentimos pena dela. No entanto, a existência da criança complica as coisas, principalmente porque ele tem um pai assim. Ele se aproveitava das pessoas tanto financeiramente quanto sexualmente. Klein olhou para Megose, que estava parada em silêncio ao lado dela. Então, ele percebeu que a moça era muito bonita. Ela tinha uma testa clara, longos cabelos loiros e um par de olhos grandes, exatamente como os de Cristina. Parecia deprimida, mas calma, e seus lábios estavam cerrados com força. Que vigarista irritante, e ainda conseguiu escapar impune. Klein praguejou contra Lanevos e disse após pensar um pouco: "Se fosse uma criança já nascida, eu teria um jeito de descobrir o paradeiro de Lanevos usando a criança como auxílio. Mas, infelizmente, isso exigiria que esperássemos alguns meses. Sim, isso pode ser um reflexo do resultado da adivinhação anterior. Tenha paciência e espere com persistência, sem ganância. Então haverá uma oportunidade de ver a luz do dia." "Alguns meses?" Cristina murmurou para si mesma, balançando a cabeça. "Não, depois de tanto tempo, mesmo que encontremos Lanevos, não conseguiremos recuperar nosso dinheiro." Ela olhou de soslaio para Megose. Sua voz baixou inconscientemente enquanto perguntava: "Você tem alguma coisa que Lanevos carregava por aí antes?" "Não," respondeu Megose com clareza, mas delicadamente. "O anel que ele me deu contaria. Deve ser algo que ele carregou por muito tempo." Klein balançou a cabeça. Cristina permaneceu em silêncio por um momento e olhou para Megose antes de dizer: "Você precisa tomar uma decisão. Acho que ficar com essa criança tornaria seu futuro difícil e espinhoso. Você vai contar para ele que o pai dele era um vigarista e roubou o dinheiro de muita gente, inclusive da mãe dele. Hora de ir à clínica, ao hospital. Além disso, isso pode nos ajudar a encontrar Lanevos, a recuperar o que perdemos." "Ei, esse tipo de adivinhação não é um pouco radical?" Não era da conta de Klein se intrometer nos assuntos familiares alheios. Então, ele só podia esperar pacientemente ao lado, enquanto, de vez em quando, fazia piadas internas sobre a situação. Megose baixou a cabeça e olhou para baixo. Ela ficou em silêncio por um bom tempo. Em seguida, ela tocou a barriga e esboçou um sorriso suave. "Ele é diferente do pai. Será uma criança atenciosa e simpática. Ele me dá uns chutes de leve todos os dias, mostrando como está se sentindo. Ele até cantarola uma música, assobia e usa música para me ajudar a dormir." Klein ouviu, de repente, sentiu que algo estava errado. A primeira parte do que Megose disse pareceu normal, mas a segunda parte soou como o delírio de uma louca. Ela desenvolveu algum problema psicológico por causa do incidente. Klein levou a mão direita à glabela. Ele fingiu massageá-la para aliviar o cansaço. Nesse instante, Megose virou-se subitamente e caminhou em direção à porta, dizendo apenas uma frase. Talvez o pai dele volte em segredo depois que ele nascer, guardando uma parte do dinheiro para o filho. Klein jamais esperava que ela reagisse daquela forma, e por um instante ficou surpreso por ter esquecido de ativar sua visão espiritual. Então, ele assistiu impotente enquanto Megose saía do clube e descia as escadas. Cristina suspirou e disse: "Desculpe, Sr. Moretti. Desculpe incomodá-lo, vamos procurar um dos pertences pessoais de Lanevos que ele carregava consigo o tempo todo." Klein assentiu com a cabeça, sem que eu percebesse. Observou-a descer as escadas e suspirou, balançando a cabeça negativamente. Na manhã seguinte, Klein entrou na empresa de segurança Espinho Negro, cumprimentou Rosane e perguntou: "Onde está o jornal de hoje?" A doce garota de cabelos castanhos, Rosane, o avaliou de cima a baixo e disse, intrigada: "Klein, você é tão estranho." "Por quê?" perguntou Klein, sorrindo. Rosane revirou os olhos e disse: "Você sempre lê os jornais durante o intervalo do almoço porque tem aulas de misticismo de manhã. O velho Neil já está te esperando no arsenal. Descobri mais cedo que haveria um caso oferecendo recompensa,
então quero ler o jornal para memorizar a aparência do criminoso. Talvez um dia eu encontre essa pessoa, explicou Klein com um sorriso. É mesmo? Rosanne pegou os jornais do dia e começou a folheá-los por curiosidade. Procuravam Lanevus, certo? Klein respondeu imediatamente. Sim. Sim. Que vigarista perverso. Ele roubou cerca de 10.000 libras. Rosanne leu atentamente por quase 20 segundos antes de soltar um palavrão repentino, tomada pela raiva. Klein compartilhava do mesmo sentimento. É realmente ridículo. Até eu quero me candidatar para assumir o caso. Rosanne continuou a ler e balançou a cabeça em sinal de pesar. O caso não parece envolver fatores sobrenaturais. Mesmo que envolvesse, seria encaminhado aos punidores mandatados sob o comando do Senhor das Tempestades. Klein não entendeu muito bem o que Rosanne quis dizer, mas depois de pegar o jornal e lê-lo, suspirou. Sim, muita gente foi enganada. Deve haver fiéis das 3 principais igrejas, e dizia-se que a siderúrgica de Lanevus ficava no sul. Se um caso estivesse relacionado a fatores sobrenaturais e envolvesse apenas o crente de um Deus, seria encaminhado à equipe correspondente. No entanto, se envolvesse crentes da deusa da noite eterna, do Senhor das Tempestades e do Deus do vapor e das máquinas, seria atribuído com base na área de jurisdição. Os falcões noturnos controlavam o Distrito Dourado do Indo, o Distrito Norte e o Distrito Oeste. Os punidores mandatados controlavam o Distrito Leste, o Distrito Sul e o Porto, enquanto a tropa da mente coletiva das máquinas era responsável pela universidade e pelas áreas suburbanas. Enquanto folheava os jornais, Klein memorizou a aparência de Lanevus. Ele tinha uma testa rechonchuda, cabelo preto, olhos castanhos e usava óculos com lentes quase redondas. Deu um leve sorriso irônico, como se estivesse zombando de todos. Além dos óculos, Lanevus não parecia ter nenhuma característica marcante e tinha uma aparência bem comum. Ele conversou casualmente com Rosanne e depois passou pela divisória, preparando-se para seguir para o subterrâneo. Então, ele viu o pálido e frio coletor de cadáveres Fry e a autora de cabelos brancos e olhos negros Sika Tron saindo da sala de entretenimento e se virando em sua direção. Após uma breve saudação, Klein observou seus 2 companheiros de equipe saírem e encontrou Dan Smith, vestindo uma jaqueta corta-vento preta, parado ao lado da porta que ele abriu. Há algum caso? Perguntou Klein, curioso. Naquele horário, não haveria 2 falcões noturnos saindo juntos sem motivo. Dan olhou para ele com seus olhos cinzentos. Ele assentiu com a cabeça e sorriu. Parece haver um incidente paranormal no bairro Oeste. Enviei Sika e Fry para verificar, mas você não precisa se preocupar com isso. Até que você domine as técnicas de combate, não pretendo enviá-lo em nenhuma missão. Preciso assumir a responsabilidade pelos membros da minha equipe. Capitão, você é uma pessoa tão gentil. Tirando a calvície e a memória fraca, você é impecável. Klein se elogiou mentalmente. Ele pediu confirmação. Em outras palavras, eu só preciso frequentar as aulas de misticismo e o treinamento de combate. Não preciso contribuir com nada e ainda recebo meu salário. Isso é apenas temporário, confirmou Dan. Só preciso frequentar as aulas, e malhar, e receberei um salário generoso. Só de pensar nisso já me dá uma sensação ótima, pensou Klein, contente. Espero que não haja mais coincidências. Ele orou em silêncio. Os dias transcorreram tranquilamente até sexta-feira. Klein concluiu seu treinamento de combate e voltou de carruagem para a rua Bezic. Do lado de fora da agência de detetives particulares de Henry, ele olhou para a esquerda e para a direita. Confirmando que ninguém o observava, colocou a máscara de gaze, levantou a gola do seu corta-vento e entrou rapidamente na escadaria. Ao bater na porta, Klein viu novamente o homem corpulento de meia-idade, o detetive Henry. Boa tarde, senhor. Um dos casos que o senhor nos confiou está concluído. O detetive Henry, de olhos azuis profundos, falou com a voz rouca devido à bebida e ao cigarro. Klein baixou intencionalmente a voz e disse: são informações sobre o homem que apareceu no bar do Dragão Maligno. O homem que comprou os ingredientes suplementares da poção do espectador. Sim. Henry acenou com o cachimbo. Então, ele não disse nada, apenas olhou para Klein com um sorriso. Klein entendeu o que o homem queria dizer, tirou 4 notas de 1 libra e entregou-as a ele. Este é o segundo pagamento. Ele fez uma pausa e acrescentou: me dê um recibo. Suas reservas pessoais de dinheiro haviam sido reduzidas a menos de 1 libra. Sem problema. Henry tossiu. Ele verificou as marcas anti-falsificação nas notas enquanto instruía a sua equipe a trazer caneta e papel. Em seguida, ele fez um gesto para que Klein se sentasse enquanto rapidamente escrevia um recibo e carimbava um selo na parte inferior. Após concluir tudo, Henry deu uma tragada em seu cachimbo e disse: de acordo com sua descrição, meu assistente e eu esperamos no bar do Dragão Maligno por 3 dias antes de finalmente encontrarmos aquele homem.
Ele é um cavalheiro bastante atento e tem boa capacidade de observação. Felizmente, temos experiência. Seu nome é Dexter Guderian, médico do asilo mental de Greenhill.